Oi, gente, muito boa tarde. Boa tarde para você, internauta, que está aí ao vivo acompanhando essa live no nosso Facebook TV Jornal Interior. Deixa aí seu comentário, interage com a gente, que ao longo dessa entrevista a gente vai ler tudo e vai responder com o maior carinho. Combinado? Hoje eu vou falar sobre agrotóxicos. Sabe por quê? Porque o Brasil é o país que mais consome alimentos com agrotóxicos. E isso pode causar um sério risco à nossa saúde. Por isso que eu estou recebendo hoje aqui no estúdio Rodrigo Carvalheira, oncologista, Jefferson Arruda, nosso querido nutricionista, para a gente debater aqui esse assunto, né? Todo mundo hoje em dia costuma comer mais saladas e frutas, até por essa vida mais saudável que todos nós buscamos, não é isso, doutor? Porém, a gente não tem essa preocupação em saber se aquele alimento, de fato, ele tem agrotóxico ou se ele é livre, enfim. E a gente acaba trocando 6 por meia dúzia, né? Porque isso pode gerar um sério risco à nossa saúde. Perfeitamente. Você chamou bastante atenção. O Brasil hoje é o país líder do ranking de consumo destas substâncias, né? Isso um tanto contribuído devido ao fato do surgimento dos transgênicos, e essas sementes transgênicas impulsionaram o consumo exacerbado desses compostos, né? E ao longo de praticamente 6 anos, o Brasil quadriplicou a quantidade do uso dessas substâncias. Impulsionado também pelo um incentivo que o governo criou aos agricultores, como isenção de impostos sobre essas substâncias. Então, todo esse quadro de desenvolvimento, de impulso da agricultura, fez com que chegássemos a esse ranking desanimador, né, de primeiro colocado. E aí as pessoas não têm noção que esses agrotóxicos, eles podem causar um risco à nossa saúde, porque eles são altamente cancerígenos. Pois é, os agrotóxicos, eles, além de ter um potencial mutagênico e cancerígeno, eles também são altamente tóxicos, né? Digamos assim, os malefícios causados à saúde do trabalhador rural, da população, da comunidade, porque essas substâncias, além de contaminar o próprio trabalhador, elas também contaminam o solo, os mananciais de água, o ar. O Brasil ainda se usa pulverização aérea com aviação. Verdade. Então, toda essa intoxicação não ocorre somente no trabalhador rural, mas nos alimentos que nós vamos ingerir, sejam in natura, sejam alimentos processados. O Jefferson deve tocar nesse assunto. Sim. Se a gente comer hoje biscoito, pão, mesmo sendo industrializados, essas substâncias foram feitas a partir de milho, de soja, de trigo, e a gente encontra ainda níveis detectáveis acima de limites permissíveis para alimentação saudável, né, dessas substâncias nesses alimentos industrializados, né? Doutor Rodrigo acabou de tocar num ponto nutri, que exatamente a gente busca sempre uma vida saudável, claro, hoje em dia todo mundo busca essa longevidade e a alimentação está aí, é a base de tudo, não é verdade? E aí quando a gente não tem essa noção de que se o alimento, ele de fato está com muito agrotóxico ou não, a gente vai naquela saladinha, vai com fé achando que está tudo bem, mas na verdade não está. Isso, exatamente, Marcela. Muitas vezes, quando a gente vai fazer o consumo desses tipos de alimentos, a gente vai pensando na propriedade específica dele. E essa utilização de agrotóxicos, ela vem aí por trás, né? A indústria alimentícia, ela tem feito esse investimento pesado e poucas pessoas têm noção do que isso se trata. Então é muito importante que a gente fale sobre o consumo dos alimentos que são ricos em agrotóxicos, ao ponto que a gente também fale dos alimentos orgânicos. Sim. Que seria uma das alternativas para a gente conseguir ter uma menor ingestão. Pois é, e aqui em Caruaru tem também essa alternativa dos alimentos orgânicos. Você sabe como eles são cultivados, o porquê que eles não têm esses agrotóxicos? Como é que eles fazem para cultivar, no caso, esses legumes e essas verduras e elas ficarem tão bonitas e saudáveis? Vamos ver? Osmar viu na terra uma forma de melhorar a alimentação da família. Há quase 2 anos, ele começou a fazer uma horta de legumes e frutas
tudo sem agrotóxicos. A alimentação mais saudável despertou o interesse dos amigos e familiares. Logo começaram os pedidos. O que era um hobby se transformou em um negócio. Foi preciso deixar o emprego de técnico de informática para se dedicar à nova e lucrativa fonte de renda. Quando eu conheci esse sistema, que vi que não precisava de insumos, nem precisava de agrotóxico, eu me encantei, porque eu vi que realmente é possível a gente trabalhar de acordo com as leis da natureza, trabalhando com processos de vida. A nossa agricultura não é uma agricultura de insumos, é uma agricultura de processos. A gente trabalha com processos de vida. A agrofloresta, técnica usada por ele, não usa nenhum tipo de agrotóxico no cultivo. O resultado? Mais qualidade no prato. A terra preparada com adubos feitos a partir de cascas de frutas, palha de milho e água enriquece a terra e dá mais nutrição aos produtos. A gente planta em consórcio, certo? Essa planta em consórcio, ela faz com que uma planta auxilie a outra e não tenha necessidade de defensivos, porque há uma comunicação entre as plantas que viabiliza essa produção e elas conseguem identificar se uma praga está chegando e avisa para as outras e a defesa fica muito mais fácil. Salsinha, coentro, cebolinha, batata, macaxeira, beterraba, tomate e alface. Tudo é semeado sem o auxílio de elementos químicos, mais sabor e saúde nas refeições. Mesmo com a produção reduzida, o valor cobrado pelos alimentos é praticamente o mesmo em relação aos produtos com aditivos. Na monocultura, para se produzir orgânico, o custo é muito alto, por conta das estratégias que são feitas para se livrar de algumas pragas, de algumas doenças. E no nosso caso, a gente encontrou o caminho mais fácil. No caso da agrofloresta, esse é o caminho mais fácil. É a gente nutrir bem o nosso solo para ter uma planta saudável. Então, a planta ela tem um sistema imunológico que é muito parecido com o nosso. Se a planta está com o sistema imunológico em dia, não tem condições de uma praga atacar ela. O Brasil é um dos países que mais consome agrotóxicos no mundo. Isso fez com que muita gente repensasse a alimentação e enveredasse para a alimentação mais saudável. Preocupada com a alimentação da família, toda semana Mônica faz a lista do que precisa e recebe tudo em casa. É um alimento que é livre de veneno, então hoje em dia a gente sempre procura primar por isso, para ter uma alimentação mais saudável e encontrando nos alimentos orgânicos uma forma também de prevenir determinadas doenças, que a gente sabe que há uma incidência com o uso de produtos que têm veneno. Muito legal esse trabalho que o Osmar está fazendo. Eu tive a oportunidade de provar os legumes, as verduras dele. Gente, é incrível o sabor que tem. O agrotóxico, ele modifica o sabor do legume, da fruta, da verdura, Jefferson? Marcela, alguns alimentos você acaba não sentindo tanto essa alteração dele, dessa palatabilidade. Aí, o que a gente acaba percebendo diferencial só é em relação à conservação do alimento. Que os alimentos que recebem uma quantidade grande de agrotóxicos, eles acabam tendo uma maior preservação do seu formato. Entendi. E como é que quem está assistindo a gente agora deve ter ficado assustado com essa conversa que o Dr. Rodrigo falou, os malefícios que o agrotóxico causa. Será que tem como a gente se livrar dele na nossa casa mesmo, doutor, ou não? Bom, aí tem aquelas medidas, que vale sempre a pena a gente repetir, de deixar esses produtos num recipiente, uma solução de água com um pouco de vinagre, durante meia hora a uma hora, É a única coisa que a gente pode fazer. Lembrando que a gente não vai parar de comer frutas, verduras, legumes, leguminosas. Claro que não. Não é assim que a gente vai diminuir ou prevenir as doenças cancerígenas. A gente precisa tomar os cuidados e incentivar sempre digamos, a agricultura ecológica. Isso. Ou orgânica, que tem esse outro nome. Isso aí, a Célia está dizendo aqui que ela gosta muito desses produtos que são cultivados em casa e que o bom também é a gente ter a nossa hortinha. É verdade, hoje também dá para a gente fazer a nossa hortinha até em casa mesmo, em vasinhos, não é isso, Jefferson? Isso, exatamente. A gente pode até estar utilizando muitas vezes garrafas PETs que podem ser descartadas na natureza para fazer essas hortas. Então você pode plantar, por exemplo, os temperos que você deve utilizar
no lugar dos temperos industrializados, como salsa, coentro. A gente pode fazer também um plantio de tomate, cereja, algumas frutas pequenas a gente pode começar a fazer o plantio também. Lembrando que vai estar cada vez mais, né, estimulando essa alimentação saudável e, como o doutor pontuou muito bem, ninguém vai deixar de comer esses tipos de alimentos. A gente só precisa dessa consciência em relação ao que a gente está consumindo ali. Até porque é muito importante comer frutas, legumes e verduras para a nossa saúde. Porém, tem que tomar esses cuidados, como o próprio doutor falou, de deixar de molho lá para tirar essas substâncias ou, quem puder, consumir esses alimentos, assim como a gente mostrou na reportagem, livre de agrotóxicos. Gente, é melhor ainda, é fabuloso. Adorei nosso bate-papo. Obrigada, queridos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem aquela super dica do professor Marcelo. Hoje ele vai nos ensinar como é que a gente pode, de fato, limpar os nossos alimentos. E também tem aquela super dica da Thaís. Ela vai mostrar para a gente o que é que vai ser moda no verão. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o Cotidiano, já volto chamando o nosso querido professor Marcelo. No bloco anterior, eu conversei com um oncologista e com o nosso Nutri sobre os alimentos com agrotóxicos. E como é que a gente pode fazer para limpar esses alimentos? Hein, professor Marcelo? Conta pra gente. Muito boa tarde, Marcela. Boa tarde a você que nos acompanha. Hoje nós vamos conversar sobre os agrotóxicos. Vamos saber o que podemos fazer dentro de casa, alguns cuidados para que a gente evite nos contaminarmos e também a nossa família. Para você ter ideia, desde 2009, o Brasil é o país que mais consome agrotóxico no planeta. Então, para evitar isso aí, evitar o malefício desses organoclorados que causam doenças, trazem malefícios ao meio ambiente, né, à saúde pública como um todo, a gente vai ensinar você medidas simples, mas que são extremamente eficazes para a gente reduzir em alimentos do dia a dia, frutas, legumes, verduras que a gente traz da feira, que a gente traz do mercado, para fazermos essa limpeza e diminuir a incidência dos agrotóxicos. Vamos lá? Vamos lá, uma coisa que é importante para você, dona de casa, é o seguinte: assim que você chegar do mercado, da feira livre, ou aonde você comprar suas frutas e verduras, você nunca lavar. Isso é uma coisa curiosa e bastante interessante, viu, gente? Porque se você lavar as frutas e as verduras à temperatura ambiente, isso vai favorecer um processo biológico chamado de osmose. Ou seja, a água que está na superfície do vegetal vai entrar para as camadas mais internas desse fruto, dessa verdura, levando o agrotóxico para dentro. Então nunca lave assim que chegar em casa. Pegue esses vegetais, essas frutas, coloque em uma mochila plástica, até mesmo a mochila que vem do mercado, e guarde na gaveta, na geladeira. Deixe durante 2 horas e só depois é o que você vai fazer do procedimento que eu vou começar agora. Isso é muito importante, tá? Nunca lave assim que chegar do mercado. Então você vai pegar um recipiente, colocar mais ou menos, esse recipiente aqui ele tem 1 litro de água. Então, colocamos em uma bandejinha maior, um recipiente maior, aonde os vegetais possam ficar imersos, e a gente vai utilizar o nosso primeiro produto, que é o bicarbonato de sódio, tá? Um produto barato, se encontra em mercado, tá? Acesso fácil. E eu vou utilizar o quê? Você vai utilizar 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Pode ser uma colherinha rasa mesmo, para 1 litro de água, 1 litro e alguma coisa. Então a gente vai mergulhar aqui. Então aqui está a nossa solução preparada. Nós vamos agora fazer o quê? Mergulhar os nossos vegetais. Ou seja, as folhas de alface, a gente vai ajustando aqui, ó, para que elas fiquem imersas, tá? Deixar bem imersa na solução. 40 minutos você deixa aqui descansando, repousando na solução com bicarbonato de sódio. Então, após os 40 minutos, a gente vai retirar esse vegetal, lavar para remover o excesso. Então, removendo aqui o excesso, vou descartar aqui a nossa solução de bicarbonato. Vamos descartá-la aqui e preparar uma nova solução. É mais ou menos a mesma medida, tá? Vamos colocar agora 1 litro de água, aproximadamente aqui 1 litro de água novamente. E vamos utilizar agora o vinagre, ou seja, o vinagre comum que a gente utiliza normalmente o vinagre que é comprado aí no mercado, né? Um produto também barato, que na verdade a gente está querendo aqui o ácido acético do vinagre. Então vamos preparar aqui com 1 colher de sopa
do vinagre, tá? Suficiente. Então a gente mergulha aqui, mistura aqui um pouquinho e vamos novamente mergulhar os nossos vegetais, ok? Deixa eles aqui mergulhados, imersos, durante novamente 40 minutos, viu gente? 40 minutos você vai deixar ele aqui mergulhado na solução agora contendo o vinagre, contendo o ácido acético. E após os 40 minutos, né, pra gente aqui ser bem objetivo, você vai retirar, lavar novamente o vegetal para tirar o excesso, esperando sempre os 40 minutos, viu gente? Então você retira o vegetal, lava ele novamente para retirar esse excesso. É um pouquinho trabalhoso, mas é muito importante para a nossa saúde, tá? E uma vez feito isso aqui, pode guardar, pode conservar em sua geladeira, porque ele já está limpo, ele já está pronto para ser utilizado. Então aqui fica a nossa dica, está aqui o vegetal pronto para utilização, para você preparar aquela comida gostosa que você prepara dentro de casa. Então fica aqui essa dica importantíssima de saúde e principalmente, gente, de consciência também ambiental, não só a questão da saúde. Marcela, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Olha só, gente, quando falamos de limpeza, não podemos esquecer da Koala, uma marca que possui diversos produtos específicos para isso. Veja, por exemplo, a linha de aromatizantes, um mais agradável que o outro, viu? Ó, deixa eu confessar para vocês que lá em casa não pode faltar esse aromatizante aqui de lavanda, gente, um cheirinho incrível. Mas também tem os desinfetantes para deixar um ambiente mais limpo, como esse aqui, desinfetante concentrado de eucalipto. Além dos desinfetantes, também tem os odorizantes, gente, que tem, ó, esse bico aqui dosador que com uma simples aplicação você deixa o seu ambiente super agradável e, claro, muito cheiroso. Encontre todos os produtos aqui no Bonanza e garanta mais limpeza e perfume para seus ambientes. Koala, o rendimento que faz a diferença. Olha só, gente, tem novidade da Vitamassa na área. Pois é, os biscoitos mais incríveis e que você já ama estão de cara nova. Os recheados e wafers Premium Vitamassa estão com novas embalagens, mas continuam com a mesma gostosura de sempre. Olha só como as novas embalagens estão lindas e apetitosas. De longe dá para você identificar o novo visual. Recheados e wafers Premium Vitamassa, as mesmas gostosuras em novas embalagens. Segue a Vitamassa nas redes sociais, @VitamassaOficial, para ficar sempre por dentro dessas novidades deliciosas. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu vou receber aqui no estúdio uma médica e a gente vai conversar sobre elefantíase. Me espera que eu volto rapidinho. Não deixe a sua ousadia de lado, vista ela todos os dias com Rosabella. Sinta a liberdade, são peças que trazem conforto para o seu dia a dia. Use as armas da sedução valorizando o seu corpo com Rosabella. Gente, as peças são lindíssimas e de qualidade, viu? Dá só uma olhadinha nesse conjunto aqui. Lindo, né? Tem para todos os gostos e o precinho incrível. Sabe por que eu estou falando isso? Porque você pode se tornar uma revendedora da Rosabella com preços e condições especiais. Então, o que você está esperando? Venha até nós. Rosabella no Polo Caruaru, no Parque 18 de Maio e na Rua Duque. De volta com o cotidiano e agora falando sobre um assunto sério. A elefantíase. Eu não sei se vocês viram aí, circulou nas redes sociais a foto de um caruaruense chamado Claudivan, com uma perna muito inchada e chocou todo mundo. Ele está com essa doença e isso está impedindo com que ele consiga ter uma vida social e até mesmo trabalhar. O que causa a elefantíase? Estou aqui com a doutora Luciana Marins, ela que é cirurgiã vascular e vai explicar tudo para a gente agora. Doutora, muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao Cotidiano para falar sobre um assunto que quando a gente vê a foto, a gente fica chocada e se pergunta, meu Deus, o que causa a elefantíase?
Então, o caso desse rapaz, a gente chama elefantíase por se caracterizar a pata de um elefante. A gente lembra uma pata de elefante, um paquiderme que a gente chama, que tem uma perna espessa, enrijecida. Não é um inchaço mole, mas um inchaço mais duro e que, por ter várias dobrinhas, ali favorece novas infecções e novas infecções. Então, esse seria o quadro dele. Mas a elefantíase, ela é causada por um problema de circulação linfática. Nós temos vasos arteriais, venosos e os linfáticos. E os linfáticos, eles ajudam as veias a levar o sangue, a drenar o sangue. Então, como o vaso linfático, muitas vezes ele carrega principalmente proteínas, então as proteínas elas não conseguem ser completamente carregadas e vão se acumulando naquela porção distal da perna. E dessa forma vai causando proteína velha, né? Então vai causando aquela coloração escura, enrijecida, própria da característica da perna dele. Ô, doutora, é verdade que o mosquito, ele transmite a elefantíase? A elefantíase, que a gente chama de linfedema, causado pelo mosquito, que é a filariose. Ela é endêmica nas regiões como Recife, como Belém do Pará. Então é muito comum encontrar. A muriçoca, propriamente dita, é um mosquito que é a muriçoca. Ela tem hábito noturno. Para dar o diagnóstico de contaminação por filariose, é feito um exame de sangue à noite. Esse exame de sangue não é feito de dia, ele é feito à noite, que é o hábito do verme, né? A filária é um vermezinho, ela vai a nível periférico no sangue da gente apenas à noite. Durante o dia ela se esconde e não é detectável nos exames de sangue. Entendi. Então, qualquer pessoa pode desenvolver uma filariose. Qualquer pessoa pode estar infectada, não sabe. E aí, quando é que ela pode passar, de fato, a desconfiar, antes de chegar, no caso, a ficar com a perna tão inchada? Bem, no caso dele, deve ter tido várias crises subsequentes, né? Principalmente de erisipela. São duas doenças de vasos linfáticos. Eu acredito que ele tenha o acúmulo dessas doenças, tanto a filariose, que favoreceu também a erisipela. E aí daria essa terceira estágio de doença, que seria a elefantíase. Mas as pernas, a filariose, primeiro que você vai pensar principalmente na região endêmica. Então, aqui em Caruaru a gente pensa menos em filariose. Isso. Em Recife a gente pensa mais, né? Principalmente a gente vai encontrar membros edemaciados, né? Mas assim, quando a gente pensa principalmente na zona endêmica, o diagnóstico vai principalmente do que a gente acha. A gente sempre vai sair num diagnóstico do que é mais provável para o que é menos provável. Então o médico ele vai estudando até encontrar, descartar ou então achar aquela doença. O inchaço ele acontece só nas pernas ou também nos braços? Pela filariose em si, geralmente nas pernas e bolsa escrotal. Tá mais na parte inferior do corpo. A gente está falando tanto aqui, né, na elefantíase, acho que deu para esclarecer um pouquinho sobre essa doença, mas por que a gente tocou nesse assunto? Porque essa semana circulou nas redes sociais uma foto que impactou muita gente, está todo mundo aí querendo ajudar o Claudivan. Quem é esse rapaz? Vamos conhecer um pouquinho na reportagem. O caruaruense Claudivan Alves não sai de casa há mais de 10 anos por não poder se locomover devido à elefantíase. O diagnóstico foi dado aos 16 anos. Desde então, a perna aumentou de tamanho e hoje pesa mais de 60 quilos. Ele quase não sai de cima da cama. Ele é dessa cadeira para a cama. Aí é como diz, né? A gente que é irmão tem que tomar conta dele. Sem poder trabalhar e com dificuldades de se deslocar em casa, a família teve a ideia de fazer uma campanha pela internet para arrecadar dinheiro para o tratamento. Hoje a gente fez uma campanha na internet para poder fazer assim um arrecadamento de uma quantia em qualquer coisa, porque após a cirurgia que eu consegui aqui em Caruaru mesmo, a gente vai precisar de ajuda tanto de medicamentos quanto após a cirurgia, assim há riscos de inflamação, essas coisas, trombose. Aí tem um procedimento assim de muita, como se diz, uma recuperação bem assim específica
para não ter uma piora. Olha só, se você puder ajudar o Claudevan, entre em contato com a Cláudia ou com a Simone por esse telefone aí que está aparecendo na sua tela, 819-8907-7136. As doações podem ser feitas por essa conta também que está aparecendo aí. Então, toda ajuda será bem-vinda para ajudar com que esse rapaz volte a ter qualidade de vida. Aí eu te pergunto, doutora Luciana, como que é feito o tratamento da elefantíase? Ela tem cura? Marcela, o tratamento principal são cuidados. Cuidados principalmente em não ter crise de erisipela. Então, esse paciente tem a pelezinha grossa, de usar hidratante, de usar antifúngicos, de estar lavando as pernas. Entre os dedos, são muitas dobrinhas, dá muito trabalho. Imagina. Em segundo lugar, a gente evitando também ter novas crises com antibióticos, com prevenções, com idas ao consultório. O paciente ele começa a se encontrar, ele se percebe melhor. Então, ele vê início de qualquer sinal de infecção, antibiótico, né? Médico para poder iniciar o antibiótico. Os tratamentos que são, a gente chama de medicações que são venoativas, são medicações que vão diminuir o inchaço, empurrando. Ele não reverte, os comprimidos eles não revertem por si só, mas ajuda também, contribui. E de uma certa forma muito grande a fisioterapia, nós chamamos de terapia física complexa. São fisioterapias, são como se fossem drenagens, enfaixamentos, usos de meia, principalmente no estágio inicial, moderado, grave também ajuda muito para que não tenha novas infecções. Esse é o ponto principal. Tudo parte da prevenção, para que a gente não tenha um problema maior. Para que não fique com a perna muito inchada. Inchada, isso pode ser revertido? Ela desincha? Não. Desinchaço por completo, não. A gente tem controle, tem muita melhora, mas desinchar completamente, não. Causa dor também? Para as pessoas já começarem a desconfiar, estou sentindo um incômodo, uma coisinha diferente. Sensação de peso, né? A pessoa vai ter aquele edema maior, então sensação de peso causa incômodo. Mas eu acho que o incômodo principal é o social, principalmente no caso desse rapaz. Com certeza. E a prevenção é matar o mosquito. Né? Fecha a janela, coloca lá aquele aparelhinho na tomada, enfim, evita com que esse mosquito ele entre na tua casa, porque ele é o principal transmissor da elefantíase. Isso. Obrigada, doutora. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece, hein? Amanhã, 1h45, eu tô aqui de volta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.